só fazer um complemento aqui às palavras do Mourão, né? Nessa longa caminhada que nós tivemos até então, né, foi prazeroso e é importante dizer, com orgulho, né, que isso serviu de referência, esse trabalho, esse caminho que o Mourão mostrou para vocês, serviu de referência para o mundo em termos de bancos centrais, de como o Banco Central do Brasil abordou e vem tratando o assunto dos pagamentos de varejo, né? Nós fomos, inclusive, convidados a mostrar não só o diagnóstico e os relatórios, mas como se preparar para fazer o processo que se chama de stock taking, né, de análise de stock taking de um sistema, no caso, de pagamentos de varejo, né? Então, inclusive, isso foi estudo de caso publicado pelo Banco Mundial, de um trabalho do Banco Central do Brasil, junto com o Banco Central Europeu, que serve de referência para todos os outros bancos centrais de como proceder uma análise semelhante. Nós chegamos, então, na regulamentação dessa nova lei. E a grande motivação, né, obviamente, primeiro, você dá uma clareza e uma certeza jurídica de quem pode e como deve fazer a prestação desse serviço de pagamento. E por que isso? Porque nós entendemos que é necessário que o sistema de pagamento de varejo seja eficiente, de forma que ele consiga alcançar o objetivo, que um deles é a própria inclusão financeira. Porque pagar, todos pagam, né? Do mais desassistido, né, ao mais assistido. O problema é como você deixar informação para que seja utilizada por um ente que está autorizado a fazer microfinança, microseguro, microcrédito, né, tenha essa informação e possa trabalhar para que, de fato, esses serviços financeiros cheguem da melhor forma possível às pessoas. E o comportamento de pagar é o comportamento básico que nós acreditamos que seja uma porta de entrada, né? Então, esse é o que eu poderia destacar em termos de racional, porque nós estamos chegando nesse momento. Mas vocês viram da palestra do Ricardo Mourão que a coisa é dividida em duas camadas: o arranjo de pagamento e as instituições que, de fato, vão se relacionar com os usuários finais. E aqui, os usuários finais são tanto os consumidores, né, pessoas não só naturais, mas como pessoas jurídicas que consomem, mas também aquele usuário final que nós chamamos de os vendedores, né, que seriam os recebedores desses recursos. Então, as instituições de pagamento que vão fazer esse relacionamento com esses usuários finais, seguindo, obviamente, alguma regra do modelo de negócio que nós estamos chamando de arranjo de pagamento. E paralelamente, a autorização que o Mourão há pouco mencionou sobre as regras e os procedimentos daquele modelo de negócio, paralelamente, há um processo de autorização para as instituições de pagamento que irão participar desse arranjo, né? E segundo as normas que nós editamos, né, esse processo de autorização, ela segue, é baseada no que hoje o Banco Central desempenha em relação às instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central, obviamente sempre resguardando a questão da proporcionalidade e daquilo que é cabível e não cabível, né? E que o que está por trás desse processo basicamente, de uma forma simplificada, a avaliação do grupo que irá organizar a instituição de pagamento, bem como o plano de operação, para que seja feita uma análise com relação à demonstração de capacidade e de operacionalização do modelo, da prestação de serviço. No que diz respeito ainda à autorização,
o que é que nós estamos exigindo, para quem nós estamos falando isso agora no início? Nós classificamos 3 modalidades de instituições de pagamentos que estão obrigadas a passar por esse processo de autorização como instituição de pagamento, que são os emissores de moeda eletrônica, definido lá nas circulares, né, como aquele ente que disponibiliza uma forma de custodiar recursos de terceiros com o único propósito de fazer transação de pagamento, né? E transação de pagamento, aqui de uma forma bem ampla, é um simples saque, um simples resgate, uma simples transferência é uma transação de pagamento. Então, aquele recurso que está custodiado em uma conta de pagamento, que eu vou detalhar daqui a pouco, né, e que esse ente gerencia essa conta individual de um usuário, quer seja recebedor ou pagador, né, e nós estamos chamando de emissor de moeda eletrônica. O segundo tipo de instituição de pagamento são o emissor de instrumento de pagamento baseado em conta pós-paga, isto é, o famoso cartão de crédito, né? Qualquer arranjo, qualquer esquema que seja análogo, que tenha por trás o pagamento com base em uma fatura que será recebida para pagar após a transação ter de fato ocorrida e aceita, né, que nós chamamos de pós-pago, ele é denominado a instituição de pagamento que entrega esse dispositivo para um usuário, né, é o emissor de instrumento de pagamento pós-pago. Nós aqui estamos fugindo da terminologia clássica de cartão de crédito, porque senão a gente teria que ficar adaptando pagamento, celular de crédito, né, internet de crédito, ou qualquer que seja o dispositivo de crédito. Então, para não ficar preso ao dispositivo ou à tecnologia reinante no momento, a gente abordou por essa classificação. E, por último, das modalidades de instituição de pagamento, o próprio credenciador, que é aquele ente que não gerencia conta de pagamento, tá? Mas ele faz o relacionamento com os recebedores para aceitar, né, aquela forma de pagamento. Outras modalidades de instituições de pagamento virão, né? E quando não sabemos, nós vamos passar por um processo de acompanhamento, de evolução, né? O mercado ele é dinâmico, né? Mas só para deixar aqui como exemplo, por exemplo, o próprio prestador de serviço de rede, de captura, né? Ele pode ser uma instituição de pagamento separada, né? Que não necessariamente é o próprio credenciador. O gestor de carteira eletrônica, né, ele pode ser classificado como instituição de pagamento, né, que nós não estamos fazendo isso agora, até porque são muito incipientes ainda, né, como os famosos aí Google Wallets ou similares, que são uma atividade específica no elo da cadeia de arranjo de pagamento. Mas isso são coisas que são modalidades que nós iremos agregando aos poucos na regulamentação, né, até para que nos dê possibilidade de acompanhar a evolução, né, e entender que o momento mais correto para abordar. É importante citar que, para todas essas instituições de pagamento, no caso da autorização, é exigido o objeto social principal seja a atividade de pagamento. Tá? É possível ter uma atividade secundária, mas mesmo essa atividade secundária, ela terá que ser, de alguma forma, agregar algum valor ao serviço de pagamento, né? ou ser subjacente àquele serviço de pagamento. As instituições financeiras, até pela própria lei, elas já são autorizadas a aderir ao arranjo de pagamento. O Banco Central vai adotar procedimentos diferenciados, por exemplo, os bancos múltiplos de carteira comercial, bancos comerciais, caixa econômica, elas estão dispensadas de fazer o novo processo de autorização, até porque elas já são autorizadas e já estão com todas as informações, e são os tradicionais prestadores de serviços de pagamento, né?
E será exigido uma integralização de capital para as instituições de pagamentos de mínimo de R$ 2 milhões por cada modalidade que aquela instituição se encaixar naqueles 3 modelos que eu antecipei, né? Será dado um prazo de 180 dias para que essa circular ela passe a vigorar, né? E será dado, após isso, 90 dias para que as instituições de pagamento entrem com o processo de pedido de autorização ao Banco Central. Uma outra circular que foi editada institui a conta de pagamento e trata da questão da lavagem do dinheiro e combate aos financiamentos a terrorismo e atos ilícitos. Se buscou, nessa norma, um equilíbrio entre o objetivo de inclusão financeira e o objetivo do próprio programa de lavagem de dinheiro, né? Nós estamos, obviamente, buscamos estar aderente aos guidelines do GAFI, que é o órgão multilateral que solta as boas práticas para que os países estejam compliance com essas questões, né? E estamos o próprio processo de lavagem de dinheiro no Banco Central está passando por um processo de revisão. Mas, em termos de conta de pagamento, nós criamos 2 modalidades, a conta pré-paga e a conta pós-paga, sendo que, para todas elas, aplica-se a circular que já trata de lavagem de dinheiro do Banco Central, porém, para aquelas contas pré-pagas que nós classificamos de pequenos valores, que são esses em que o saldo ao longo do mês, em momento nenhum, pode ultrapassar R$ 1.500 e o somatório de aportes ao longo do mês nessa conta pré-paga não pode ultrapassar R$ 1.500. No máximo que se poderá girar ao longo do mês nessas contas pré-pagas de pequeno valor serão R$ 3.000. E para que isso? Para que a gente possa dar um tratamento proporcional na questão de requisitos de identificação do cliente, do usuário, né, que se possa ser feita de forma simplificada, bastando para isso a identificação do CPF e do nome, né? Essas contas pré-pagas, independente do valor, será feita a exigência de remessa de informações, conforme hoje nós já exigimos para as instituições financeiras, de encaminhar os saldos, os clientes que utilizem essa conta, né? É o famoso CCS, cadastro lá no Banco Central, para efeito, inclusive, serviço que se presta para a área jurídica no Brasil. E também essa norma entrará em vigor em 180 dias. Uma outra circular que nós nos sentimos obrigados a emitir foi a questão que trata de gerenciamento de risco para as instituições de pagamento, né? Mais uma vez, a ideia é abordar sobre 2 camadas, a camada do arranjo de pagamento e a camada das instituições de pagamento, tá? O Banco Central terá duas pegadas, posso dizer assim, sobre esses serviços de pagamentos que serão oferecidos ao público. Na questão das instituições de pagamento, será exigido que cada uma delas, proporcional à complexidade do seu negócio, uma estrutura de gerenciamento de risco que olhe principalmente o risco operacional, o risco de liquidez e o risco de crédito, né? Haverá também, isso em termos qualitativos, na própria circular, há um detalhamento de eventos exaustivos no que diz respeito a risco operacional, por entendermos que esse é o principal risco que está inerente a essa atividade. Estamos falando em pagamentos e transferências eletrônicas, né? E com inovações tecnológicas aí à frente. Em termos quantitativos, nós abordamos de 2 formas diferentes inicialmente. Uma é o que nós estamos chamando aqui de requerimento de capital prudencial, requerimento de patrimônio. O 2% sobre o valor das transações, né, média mensal, ou do saldo acolhido em conta pré-paga, né, o que for maior, 2% terá que ter em patrimônio das instituições de pagamento.
Então, o que nós podemos dizer é que nós teremos uma estrutura mais ou menos assim. Nós temos exigência de capital de 2 milhões, né, podendo subir a proporção de 2% do valor das transações, né, que é essa linha vermelha e verde. O espaço amarelo seria o espaço em que as instituições de pagamento deveriam estar orbitando, né, para estar compliance com a regra. A linha de baixo é só um referencial para mostrar como é que o mundo está tratando isso. E o nosso mundo referência em relação a isso, porque não existe, né, algo similar, né, a não ser na Europa. E esse de baixo é o caso europeu. Tá? Nós pesquisamos em vários países e, realmente, isso a forma de regulamentação, ela está bastante incipiente no mundo inteiro. Né? Ainda, em relação ao gerenciamento de risco, há uma parte, um capítulo de governança, né, em que a política do governo tem que ser aprovada pela diretoria ou conselho administrativo, quando houver, né, é indicado ao Banco Central do Brasil o diretor responsável, né, é necessário que anualmente se torne público a estrutura de gerenciamento de risco de liquidez, até para o público ter conhecimento, né, e esse é o segundo ponto no quantitativo. Eu tinha falado do primeiro, que era a questão do capital prudencial, e o segundo ponto é, para aqueles emissores de moeda eletrônica, né, será exigido que a alocação desses recursos que o emissor de moeda eletrônica acolheu de terceiros, né, ele só vai poder alocar em 2 ativos. Um que a gente chama moeda do Banco Central, isto é, depositar no Banco Central, trazer para o Banco Central esses recursos, ou por meio de uma conta de liquidação que a própria instituição de pagamento pode abrir no Banco Central, ou por intermédio de um banco comercial que tem reserva bancária no Banco Central e utilizar o serviço do banco comercial para fazer essa alocação desse recurso. Outra alternativa, aí aqui é I e OU, em títulos públicos federais, inclusive por meio de operações compromissadas em conta específica no Selic, né? E ali há umas limitações que tipos de títulos públicos federais será possível fazer essa alocação. Ainda nessa questão de gerenciamento de risco, a questão da exigência de demonstração ao modo COSIF, tá? Que é o plano contábil e a estrutura de demonstrativo que o Banco Central utiliza para todas as instituições autorizadas pelo Banco Central, desde um SCM, de uma cooperativa, até um banco múltiplo com carteira comercial. E as instituições de pagamento serão inseridas nesse processo também. Será dado um prazo para isso, né? Isso é só para as instituições de pagamentos autorizadas já, né? Então, se você for ver, 180 dias passa a vigorar, mais 90 dias para entrar com o processo, e mais o tempo do Banco Central para dar a autorização de fato, aí, a partir daí, ela terá que cumprir esse processo. Aplica-se também a ela, de forma integral, a resolução que trata de controle interno, de ouvidoria, né, e aquilo que o Banco Central já soltou sobre tarifas para serviços de pagamento, também se aplica, né? Aqui nós estamos buscando a simetria regulatória independente do ente que está oferecendo o serviço, se é uma instituição financeira ou não. Ainda também a obrigatoriedade de que aqueles emissores de instrumento de pagamento pós-pago, que são os cartões de crédito, né, o jargão mais comum, eles também serão obrigados a enviar para o Banco Central a questão das informações de crédito perante aos consumidores que eles estão, aqueles limites de créditos que eles abrem para os seus consumidores, né? Isso conforme as instituições financeiras hoje já colocam. Para finalizar, mais 2 slides aqui, nós ainda alteramos a resolução que trata de transparência, conduta, na prestação de serviços e contratos que as instituições financeiras e agora as instituições de pagamento prestam para os seus usuários, é um aperfeiçoamento de forma a dar mais robustez e mais pegada, né, do Banco Central e a mais dar transparência para os usuários no que diz respeito a esse serviço. Um detalhe inovador é a questão do fornecimento de prospecto de informações essenciais
tá, de formas eletrônica ou em papel, a critério do modelo de negócio, né? Mas que ali há uns eventos mínimos que são exigidos para que esse prospectus contenha de informações. E também será dado um prazo para que isso entre em vigor. Finalmente, né, mais uma vez, trata-se de uma regulamentação mínima inicial, né? Nós temos o desafio de ter o processo contínuo de vigilância e de supervisão e de acompanhamento das normas para que a gente passe a fazer ajustes ou a acrescentar novos modelos de negócio e gestão de pagamento. E a questão de acompanhar e aprimorar o processo, que esses novos meios de instrumentos de pagamento possam ser utilizados para a inclusão financeira. Obrigado.